Paz seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo relacionado àquela doutrina do século XVI que prega uma vez salvo, salvo para sempre. Será que isso é verdade? Nós já vimos na parte 1, por meio das considerações iniciais, que essa doutrina ela não encontra base bíblica. Agora, na parte 2 do estudo, nós vamos analisar a dificuldade em se obter a salvação e a plena vigência da lei moral, da lei relacionada à santidade na nova aliança. Então sejam todos bem-vindos à parte 2 deste estudo. Eu estou deixando a parte 1 fixada nos comentários e também na própria descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Agora nós vamos ver algumas passagens demonstrando que a salvação é difícil de ser alcançada e que a lei de Deus continua vigorando normalmente na nova aliança, a lei moral relacionada à santidade. 1 Pedro 4,18 já nos revela: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Mesmo para o justo é difícil ser salvo. Nós somos salvos pela graça, isso é fato. No entanto, se insultarmos o Espírito da graça, pecando deliberadamente, ou seja, transgredindo as leis de Deus de modo reiterado, certamente cairemos da graça, porque a graça é um favor imerecido. Então, para que nós estejamos debaixo desse favor imerecido, nós temos que ter um certo domínio com relação ao pecado. A gente não pode mais viver conforme a antiga criatura, conforme nós vivíamos anteriormente. Vejam o que a passagem de Hebreus 10, versos 26 a 29 nos ensina. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Olha isso! Se depois que nós recebemos o conhecimento da verdade, nós continuamos pecando deliberadamente, reiteradamente, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício realizado pelo Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado por ele, já não nos cobre mais. Essa passagem da nova aliança nos revela que pecar deliberadamente significa insultar o Espírito da graça, porque pecar é transgredir a lei de Deus, errar o alvo. Não que nós não vamos mais pecar, mas nós vamos estar em um processo de santificação. Nós vamos ter um certo domínio sobre o pecado, nós vamos ter um certo autocontrole. E essa passagem aqui de Hebreus continua, ela fala: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então aquele que conhece a verdade e continua vivendo impiamente, ele vai cair nas mãos do Deus vivo. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Por isso que Jesus sempre dizia: vai-te e não peques mais. João 8,11. O mesmo dizia o apóstolo Paulo: vigiai justamente e não pequeis. 1 Coríntios 15:34. Mais uma vez, só para ficar claro, não é que você nunca mais vai pecar. Nós somos imperfeitos. Nós vamos tropeçar. Mas você tem que tropeçar, levantar, ter um certo controle, um certo domínio. Por isso que Jesus pede que seja feito um esforço da nossa parte. Lucas 13, versos 24 a 28. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vocês são. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença,
ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Olha que interessante. Jesus ele fala que se apartem dele todos que praticam iniquidades. E o que isso significa? Conforme trecho extraído do dicionário grego de James Strong, página 2037 da Bíblia de Estudo Palavras-chave Hebraico-Grego, com relação à palavra iniquidade, mencionada no verso 27 de Lucas 13, olha o significado. Esta impiedade ou injustiça é vista mais particularmente na negligência ao Deus verdadeiro e às suas leis. Negligência ao Deus verdadeiro e às suas leis. É feita menção também à palavra anomia, que significa violação da lei, transgressão da lei. Provém de anomos, que significa sem lei. Então, no grego, está assim: apartai-vos de mim, vós que praticais anomia. Anomia é a pessoa que vive sem lei. Elas falam que a lei foi abolida, que as leis pertencem à antiga aliança, que não tem mais lei na nova aliança. Vocês já viram isso no sistema religioso? Muito, né? Então é por isso que tantos crentes serão lançados fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque são pessoas totalmente crentes. Eles falavam para Jesus: nós comíamos e bebíamos na tua presença, o Senhor ensinava em nossas ruas, 100% crentes. Só que Jesus fala: eu não conheço vocês que praticam anomia, que vivem sem lei, como se não existisse lei, que é o que acontece em 99% do sistema religioso. Provém de anomos, sem lei, não sujeito à lei. Por implicação, um violador da lei divina, um transgressor, um iníquo, um ímpio. O ímpio é aquele que não reconhece a existência e a vigência da lei de Deus. Olha que interessante, Mateus 7, versos 19 a 24. Todos os crentes que desprezam a lei serão rejeitados pelo Messias. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então quem que fala Senhor, Senhor? Os crentes, os que têm fé em Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De novo, ó. Eu não conheço vocês. Se afastem de mim, vocês que vivem sem lei, como se a lei não existisse, como se a lei tivesse sido abolida. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus ele não negou que esses crentes profetizavam em nome dele, expulsavam demônios em nome dele, faziam maravilhas, milagres, faziam maravilhas em nome dele. Tinham fé, muita fé. Mas eles não foram salvos. Jesus nem reconheceu eles. Eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Se afastem de mim, vocês que vivem como se a lei tivesse sido abolida. Iniquidade é desprezar a lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, Novíssima Aliança, um dos livros mais novos da Nova Aliança. As orações dos que se desviam de ouvir a lei de Deus se tornam abomináveis. Às vezes a pessoa se pergunta: por que minhas orações não são ouvidas? Eu me prostro, eu me ajoelho, eu me humilho. Por que as minhas orações não são ouvidas? Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquela pessoa que ela acredita que a lei foi abolida, que não existe mais, que não existem mais os 10 mandamentos, ou são 2, ou são 9, até as suas orações serão abomináveis. Quando algo é abominável para Deus,
é pior do que odiável e detestável. Imagine a situação dos crentes, entre aspas, que pregam contra a lei moral. Mas por hoje, nós vamos ficando por aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, e concluiremos daqui a alguns dias com a parte 3. Na parte 3, nós veremos claramente sobre a possibilidade de perda da salvação para aqueles que não perseverarem no caminho estreito até o final. Muito obrigado a todos que assistiram, deixem o like para que possamos divulgar esse vídeo na plataforma do YouTube para mais pessoas. Fiquem todos na paz e na proteção do Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.